Amém. Glória a Deus. Que a cada momento da nossa vida nós podemos adorar ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. A palavra do Senhor diz que Paulo e Silas estavam ali presos, e ali eles começaram a louvar o Senhor. Aquelas cadeias foram quebradas, todo o impedimento foi lançado por terra. Quando nós abrimos os nossos lábios e começamos a louvar o Senhor de todo o coração, as cadeias espirituais que têm nos prendido, as cadeias até mesmo física que têm nos prendido, o Senhor, Ele lança por terra. O Senhor, Ele quebra os grilhões, Ele quebra as portas de bronze. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, eis aqui as nossas vidas diante da Tua presença nesta noite. Papai querido, o Senhor conhece o nosso interior, o Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece o que cada um aqui tem passado. Papai querido, que nesta noite o Senhor venha falar através da Tua palavra, ó Pai, a direção que cada um devemos seguir nesta noite. Papai querido, nos ensina a Te servir, nos ensina a caminhar nesse caminho estreito, nos ensina, ó Pai, a ser como discípulos do Senhor. Papai querido, eis-nos aqui. Papai querido, nós apresentamos o Teu servo que irá ministrar a Tua palavra. Papai querido, que ele venha diminuir, que ele venha esvaziar dele mesmo, mas que a Tua presença seja notória através da vida do Teu servo. E eis-nos aqui, ó Pai, fala com a Tua amada igreja, é o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria nós estarmos reunidos para alimentar da palavra de Deus. Abram vossas Bíblias em João 9, do 1 ao 21. João 9. Amém? E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a obra de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhes, pois: como te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhe: o homem chamado Jesus me fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, os fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele disse: pôs-me lodo sob os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhe, dizendo: é este o vosso filho que vos dizei ter nascido cego?
Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou que lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe, e ele falará sobre si mesmo. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Na nossa vida, quando nós nascemos, nós vamos amadurecendo. Quando a gente é criança, faz coisa de criança, depois você se torna adolescente, faz coisa de adolescente. Depois você amadurece e começa a fazer coisas de pessoas maduras. Tudo isso com crescimento, observando aquilo que está ao nosso redor, aprendendo cada dia. Uma criança nunca vai fazer coisas de adulto. E um adulto amadurecido com o tempo, no conhecimento, também não vai mais fazer coisas de criança. Jesus Cristo aqui olha e vê um cego de nascença, que já está no final do seu ministério, deixando na palavra, sempre falando para cada um de nós, que Deus sempre deixa o melhor sempre para o final. Isso nos dá força para continuarmos sempre avançando, na esperança de chegarmos nos aproximando cada vez mais do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos olham e perguntam a Jesus, aquele cego, qual o castigo dele estar ali? Porque pela crença dos judeus e pela crença dos dias de hoje também, quando uma pessoa nascia cego de nascença, era pecado dos seus pais. Quando uma pessoa era pobre, uma pessoa não tinha vida financeira abastada, também era pecado. Jesus vem para mudar tudo isso nesse momento. Até esse momento ninguém nunca tinha curado um cego de nascença. Mas se você notar e nós notarmos na palavra do Senhor, depois que aquele cego é curado, as pessoas tentam dizer que Jesus não faz milagres. Ele viu acontecer com ele, fez um milagre, aconteceu, a mesma coisa acontece conosco nessa caminhada, porque Deus nunca deixa seu povo enganado. Lembra disso. Ele sempre fala com cada um de nós aqui. Ele sempre nos mostra o caminho, através da palavra, através de sonhos, através de visões. Mas Ele tem várias e várias maneiras de falar com cada um de nós. E assim também é com os discípulos, porque eles estavam aqui aprendendo com o Senhor Jesus Cristo. No final dessa passagem, a qual está João 9, o cego é expulso da sinagoga, porque ele colocou Jesus como seu Salvador. Ele acreditou de verdade. No começo ele falou que Jesus era um homem que tinha curado. Depois ele fala que Jesus foi um profeta, porque nós vamos aprendendo a conhecer a partir do momento que nós vamos caminhando. Em determinado momento da nossa vida, quando nós estávamos no mundo, nós não tínhamos a visão espiritual das coisas de Deus. Por isso que João fala em João 3, quando Nicodemos vai atrás do Senhor Jesus. Nicodemos fazia parte dos fariseus, estava perseguindo o Senhor Jesus. Só que num momento no seu coração, algumas perguntas ele começa a fazer para si mesmo. Se Jesus era pecador, como ele ia fazer esses milagres todos? Porque para fazer esses milagres tinha que estar com Deus. E ele sai escondido de noite e vai até o Senhor Jesus, fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui hoje, obtendo respostas às nossas perguntas, e o Senhor sempre vai responder através da palavra dele. Nicodemos vai escondido dos fariseus, porque fazia parte daquele povo que perseguia Jesus, igual esse povo tirando do cego que Jesus não fazia milagres, porque fez no sábado. E ele chega em Jesus e fala: Senhor, eu sei que tu, se não for de Deus, não faria esses milagres. E aí Jesus começa a pregar a palavra para ele, falando para ele que tem que nascer, aquele que nasce do mundo, para entrar nesses caminhos tem que morrer para o mundo e nascer para Cristo, porque quem nasce da carne é carne. E agora nós nos tornamos espirituais, porque somente espirituais é que você vai entender aquilo que Deus tem para cada um de nós. Esse cego se maravilha da bênção de Deus,
mostrando que ela não tem limites. Ele não estava esperando. Ele não foi igual aquele cego de Jericó que grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele já nasceu cego. Se ele nasceu cego, ele não sabia a diferença de enxergar. Ele nunca enxergou na vida. E Jesus chega e dá essa bênção para ele, através do milagre. E ao mesmo tempo mostra que nós temos que ter obediência na palavra do Senhor. Porque quando Jesus cospe no barro e unta os olhos dele com barro da saliva do Senhor Jesus, ele fala: vai lavar lá no tanque de Siloé. Ele obedeceu. Através da obediência daquela palavra, ele foi curado. Porque se ele não tivesse ido, se ele não tivesse acreditado, ele estava cego. Ele não ia ser curado. A mesma coisa acontece conosco. Nós viemos aqui hoje reunidos através dessa palavra para aprender. Quando nós aprendemos, agrada a Deus, Ele começa a direcionar o seu povo, começa a dar maná que cai do céu, começa a fazer milagres no meio de nós, e as outras pessoas vão vendo a diferença e vão querendo também esse alimento. Igual a pregação que nós pregamos sexta-feira. Deus opera nas pessoas pobres, porque os pobres têm o coração aberto, são quebrantados, passaram por dificuldades, passaram por tristezas. Quando vem a palavra do Senhor, eles estão com o coração aberto para receber. E aí a conversão é verdadeira. E aí as outras pessoas olham e falam: nós também queremos. Porque como essas pessoas, na dificuldade que estão passando, estão com essa alegria? Porque a alegria é visível quando nós andamos com o Senhor Jesus Cristo. Porque quem anda com o Senhor verdadeiramente deita na sua cama e dorme tranquilamente. Às vezes pessoas que são muito mais abastadas com bens materiais não conseguem ter um bom sono, ficam preocupadas com isso ou com aquilo, porque não têm o conhecimento da palavra de Deus. E a palavra fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em Êxodo 3, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 3, Êxodo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te achegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. A maioria de nós conhecemos essa passagem. Moisés nasce sendo jogado num rio, num cesto embetumado, porque o faraó estava matando os hebreus, as crianças, os meninos que nasciam. As meninas podiam viver, mas os meninos eram mortos. Através desse milagre de Moisés, o povo começa a observar, porque quando nós andamos com o Senhor, Deus vai colocando novos cenários na nossa vida, para nós observarmos e sabermos que algo está mudando. Se nós olharmos para trás um pouco, voltarmos uns anos atrás, nós vamos ver que antes nós pregávamos debaixo do telhadinho. Hoje nós estamos no teto do Senhor. Então o Senhor começa a mudar o cenário das nossas vidas. Vai continuar mudando, vai crescendo, e nós vamos estando juntos, aprendendo cada vez mais. Quando o próprio faraó começa a cuidar de um hebreu, aquela nação que era cativa e escrava começa a perceber que tinha algo diferente. Porque nós temos essa capacidade de observar e ver: isso está certo, isso aqui não está certo, isso aqui está diferente, isso aqui não era assim. Porque Deus está operando no meio de nós. Tem o tempo determinado da árvore do Senhor crescer. Basta que a gente continue caminhando nesse caminho. E de repente, Moisés cresce, se torna homem, 42 anos, formado, intelectual, no meio de um povo que era escravo, uma nação escrava, naquela época em que o ensino de leitura quase não existia. Apenas as pessoas abastadas que conseguiam estudar e escrever. Moisés foi abençoado por Deus naquele momento. Só que o que acontece é que quando Moisés cresce, ele precisava ser quebrantado o coração para enxergar a Deus.
A mesma coisa acontece nas nossas vidas. Às vezes no começo achamos que sabemos alguma coisa, mas nós vamos aprendendo. Humildade, quanto mais humildade, mais você estará apto, mais nós estaremos aptos a aprender as coisas com o Senhor. Igual Saulo de Tarso, quando foi quebrantado na estrada de Damasco. Paulo, porque me persegue? Sou eu, Jesus, a quem tu persegue. Quando ele se converte naquele momento, ele já queria fazer a obra do Senhor. Ele já achou que estava pronto para fazer a obra de Deus. E aí o Senhor coloca ele 10 anos para quebrantar, para ele ficar humilde, para ele saber o momento certo, porque o tempo certo é de Deus. Ele tinha que aprender que o tempo é de Deus, não é dele mais. Porque o alicerce da igreja eram galileus, pescadores, pessoas analfabetas, pessoas que não tinham instrução. Eu acho que tirando Mateus, que era cobrador de impostos, os restos das pessoas, dos discípulos, eram todos com fraco conhecimento de letras. Mas é assim que Deus trabalha no meio de nós. E aí Saulo achou, porque eles eram galileus, ele podia assumir aquilo ali e começar a fazer a obra. Ele falou: não, Senhor, tenho o meu tempo para fazer a obra do Senhor. E para enxergar aquilo que Deus quer nas nossas vidas, nós temos que obedecer esse tempo. Moisés teve que obedecer esse tempo. Quando Moisés escolheu um lado. Qual lado? Esse lado que nós estamos aqui caminhando. Estamos todos juntos, não estamos? Nós estamos fazendo a mesma obra aqui nesse lugar, todos no único objetivo: ganhar almas para o Senhor Jesus, orar um pelos outros, orar para as pessoas que estão passando por dificuldade. O nosso objetivo não é esse, crescer espiritualmente, e a igreja vai crescendo junto, o Espírito Santo vai abraçando cada um de nós. A mesma coisa acontece na vida de Moisés. Ele escolheu um lado, mas aí ele tenta fazer da sua maneira, do seu jeito. E aí quando a gente tenta fazer da nossa maneira, geralmente não dá certo. E aí você tem que aprender a fazer a maneira de Deus. E para fazer da maneira de Deus, você tem que obedecer o tempo do Senhor. Moisés já sabia que ele poderia ser essa pessoa que Deus ia usar para libertar aquele povo. Senão ele não ia matar aquele soldado que estava batendo nos judeus. Escolheu um lado, atacou. Só que aí Deus tira ele daquele lugar. Coloca ele no deserto. E durante 40 anos da vida dele, ele começa a aprender as coisas do Senhor. Não levou mais tempo do que Saulo, mas para ele enxergar aquela sarça ardente, ele teve que passar por toda essa caminhada. Quando ele começa a cuidar do rebanho, no deserto, começa a esquecer que ele era o neto de Faraó, que ele tinha coisas materiais, porque se ele era o neto de Faraó, ele tinha mordomia, ele tinha toda uma vida mundana boa, não é verdade? Mas agora Deus estava mostrando para ele uma vida espiritual melhor ainda. E aí ele precisou passar para aquele tempo para ser trabalhado no coração. E aí quando ele já não estava acreditando mais que ele poderia fazer alguma coisa para aquele povo que estava cativo naquele lugar, porque é assim, às vezes nós achamos que Deus vai fazer da nossa maneira, do nosso tempo, e chega num determinado momento, você começa a falar: Deus não vai fazer mais não. Mas lembra que a promessa de Deus, ela será cumprida sempre, porque a palavra de Deus é poderosa, e a palavra de Deus é verdadeira. Quando Moisés já estava quase desistindo naquele momento, cuidando do rebanho, o seu sogro pregava a palavra para ele, porque o sogro dele era um sacerdote, um conhecedor da palavra, 40 anos aprendendo as coisas de Deus, humildade no coração. E ele começa a caminhar, e começa a ver que aquela vida que ele estava vivendo, era uma vida muito melhor do que a que ele vivia antes, naquele palácio cheio de ouro. Era uma vida de paz, porque ele estava aprendendo a palavra do Senhor. E quando o coração dele abre de verdade, aparece uma sarça ardente. Ele enxerga aquela sarça ardente, porque é o Senhor que nos dá a visão espiritual para que nós vejamos aquilo que Ele tem de melhor para cada um de nós. E aí fala Moisés, fala o nome dele, porque fazia parte da promessa do Senhor. E Moisés: eis-me aqui, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar que você pisa é terra santa. A mesma coisa acontece aqui nesse lugar, terra santa. Eu acho que, por mais que nós tentamos imaginar, o tão grandioso é estar aqui nesse lugar, ainda é mais ainda, porque aqui se faz a presença do Espírito Santo no meio de nós, nos ensinando e nos moldando através dessa palavra.
Através daquela humildade de Moisés, ele desce ao Egito, pregando a palavra para libertar todo aquele povo, porque é assim que Deus faz no meio de nós. Em Atos 9, 8, 18, a palavra de Deus fala assim, Atos 9, 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando pela mão, conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias? E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. Paulo foi um dos maiores, foi o maior pregador do Novo Testamento. Ele era perseguidor, e perseguidor mesmo da igreja. Só que Paulo não tinha ainda enxergado o outro lado. Assim como nós, quando estávamos no mundo, quando alguém falava de crente, a gente ficava brigando. Está doido? Eu vou ficar orando, eu vou ficar igreja, porque nós também não tínhamos essa visão espiritual. E ela é nos dada pelo Senhor Jesus, através da pregação da palavra. Saulo estava perseguindo. O que fala em Mateus 5 ou 6, se não me falha a memória? O Senhor fala assim, orai para as pessoas que vos perseguem. O crente firmado na palavra, ele briga, ele vence batalhas, é com o joelho no chão, porque o Senhor é que cuida de cada um deles. Aquele povo no deserto, quando clama o Senhor, aquele povo quando estava escravo no Egito, quando eles clamam de verdade ao Senhor, o Senhor já estava preparando Moisés. Quando eles oraram para o Senhor tirou eles, todos, aquela nação todinha da mão do faraó, sem que eles precisassem lutar com espada, mas eles lutaram através da oração. Saulo começa a perseguir, a igreja começa a orar, Estevão começa a pregar essa palavra, e de repente o que acontece na estrada de Damasco abre a visão de Paulo. Porque o coração dele começa a abrir o verdadeiro sentido. A visão espiritual é aberta pelo nosso coração, através da pregação da palavra. Naquele momento, quando Saulo estava achando que ia perseguir mais cristãos, o Senhor Jesus aparece e fala com ele. Muda a vida dele, transforma a vida dele. Mas ele teve algo grandioso, o que nós também temos, chamado fé e determinação. Porque ele aproveita essa oportunidade, dessa visão, porque quando Ananias, a palavra de Deus fala, ele estava ceguinho. Quando Ananias coloca as mãos sobre a cabeça e ora, cai dos seus olhos como escama, e ele volta a enxergar. Só que agora ele começa a enxergar o outro lado da moeda. Ele começa a enxergar as coisas de Deus. Por isso que nós temos que continuar sempre unidos e firmes sobre a palavra do Senhor, porque unidos e firmes nós vamos avançando. O crente avança no meio da dificuldade, porque Deus está sempre lutando com cada um de nós. E a partir desse momento, Saulo fica 10 anos aprendendo a palavra, depois começa a levantar igrejas, apanha, levanta. Ele tinha a mesma determinação que ele tinha de perseguir, ele teve de ser perseguido, porque cada vez que batiam nele, ele caía, ele tornava a levantar e pregava a palavra. Cada vez que colocava ele no cárcere, ele pregava a palavra naquele lugar, mostrando para nós força de vontade. Continuemos assim também, fazendo essa obra com a visão espiritual aberta, assim como o Senhor Jesus fez naquele cego de nascença, porque agora nós também temos essa oportunidade de enxergar aquilo que Deus tem para cada um de nós. Em Lucas 19, a palavra de Deus fala assim, Lucas 19,
E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Todo mundo conhece essa passagem. Zaqueu era um publicano, e os próprios fariseus não gostavam dele, porque ele cobrava impostos a mais, ficava com pouco, fazia tudo aquilo. E o próprio povo não gostava de Zaqueu. Zaqueu ouve falar do Senhor Jesus Cristo, que estava curando cegos, coxos, que estava curando todo tipo de pessoas, e pregando a palavra, e falando de um reino, a qual ele não conhecia, e ele queria conhecer esse reino. Mas ele não conseguia entender, porque para nós entendermos, temos que estar junto de pessoas espirituais, ao lado da palavra do Senhor. Aquele cego nunca ia enxergar se Jesus não tivesse curado. E depois que Jesus cura aquele cego, as pessoas começam a desconfiar, falando: não, Jesus não cura não, você está doido. Começam a desacreditar dele, da palavra. A mesma coisa no começo, quando a gente vinha buscar as coisas de Deus, sempre tinha empecilho das pessoas desacreditar você do ministério, desacreditar você de Jesus, desacreditar você de todas as formas, até que você se torne alicerçado na palavra, e aí você repreende, está repreendido em nome de Jesus. Eu conheço o meu Deus, eu conheço o Senhor Jesus, e sei o que Ele fez e fará na minha vida. Zaqueu queria esse conhecimento, essa visão, ele não tinha, e não mede esforços para isso. Sobe numa figueira braba, olha para aquele lugar, uma multidão passando, Jesus lá no meio. Como ele ia saber quem era Jesus? Mas só de olhar naquela multidão já era alguma coisa. Jesus estava ali no meio, para ele já era uma esperança. Você sabe que Jesus está num determinado lugar, você não conhece, mas só de você se aproximar e ver que Jesus está ali, já é um alívio no seu coração. Você saber que você se esforçou para chegar perto, mais próximo. Talvez você não tocou em Jesus, mas você se aproximou dele. E cada vez que nós esforçamos nessa palavra do Senhor, o Senhor Jesus se agrada. E ele viu o esforço de Zaqueu, e aí ele abre a visão de Zaqueu, porque ele olha para cima. Enquanto Zaqueu olhava e falava: quem será que é Jesus no meio daquele povo? Mas tá bom, estou aqui, estou vendo todos eles, eu sei que ele está ali, eu sei que ele faz milagre, eu sei que ele pode mudar a minha vida. E Jesus olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Zaqueu deve ter ficado assustado, não deve? Ele lá em cima, olhando para baixo, Jesus fala o nome dele, ainda fala que ia para a casa dele. E aí ele fala: eu vou restituir as pessoas que eu roubei, vou dar metade dos meus bens. Uma forma de fé de Zaqueu. Jesus se agrada e fala: hoje veio o milagre a essa casa, porque esse aqui também é filho de Abraão, filho na fé, como nós que estamos aqui, porque também nós nos esforçamos. Quantas dificuldades nós achamos para nós entrarmos aqui, para adentrar aqui e ouvir essa palavra e nos aproximarmos do Senhor Jesus Cristo. Às vezes é dor de cabeça, às vezes a perna está doendo, às vezes a unha está doendo, sempre tem alguma coisa que está doendo, mas quando a gente rompe esse paradigma, a gente rompe essa dificuldade, o Senhor Jesus olha para nós e fala: estou aqui, vamos aprender mais com a minha palavra. É assim que Ele faz no meio de nós, e muda a vida de Zaqueu. Em 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, amém? Glória a Deus. 1 Samuel 17, 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava a mão da barba, e feria e matava. Assim feria o teu servo leão como um urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi aqui passa um teste na vida dele. Samuel vai na casa de Jessé, seu pai, para ungir. Chega lá, não acha Davi, estava nas malhadas, o menor da casa. Ele vai tentar ungir o seu irmão mais velho. O Senhor toca no coração e fala: não é esse.
porque eu não vejo como vê os homens, eu olho dentro do coração. E aí Samuel procurou ungir um e outro, e ninguém era, e de repente ele falou, acabou os meninos, falou, falta um, está lá nas malhadas, cuidando das ovelhas, então chama, porque nós vamos esperar isso. E aí entra Davi, e o Senhor toca no coração de Samuel, e fala, este aí é. E aí ele unge Davi, e Davi acredita, porque se ungir só, e a pessoa não acreditar, vai ficar ali parado, mas o Senhor conhecia o coração, sabia, que dentro do coração dele tinha força, tinha fé. Quando ungiu, Davi acreditou. E começou a nova caminhada com o Senhor. Começou a aparecer os obstáculos, as dificuldades. Tudo vai aparecer quando nós começamos a andar com o Senhor. Mas Ele vai abrindo a nossa visão espiritual. Porque Davi, quando enfrenta Golias, ele não vê Golias, ele vê Deus. A maioria das pessoas estava olhando para Golias. A maioria das pessoas estavam com medo do tamanho, da estatura, da força. Mas Davi não olhou nada disso, porque Davi tinha uma visão espiritual que o Senhor tinha dado para ele. Então ele olha para Deus, e aí Golias some da frente dele. Se torna pequeno, fraco, frágil, porque nada é mais forte do que Deus. Nada é mais poderoso do que Deus, nada tem mais sabedoria do que Deus, e esse Deus é o que nós servimos aqui. Por isso nós nos reunimos, para nós aprendermos cada vez mais sabedoria, conhecimento, força, determinação, coragem. Ele nos dá tudo isso. Por isso que um povo anda durante 40 anos no deserto, porque tem fé no coração, é alimentado através dos milagres do Senhor. O povo no começo pode até falar mal, não tem problema, mas você continua avançando, porque é assim que é o crente, e o Senhor vai mudando as nossas vidas, e vai chegar num determinado momento que eles vão ter que olhar e falar, gente, esse povo está crescendo, porque Deus está com eles, porque a obra de Deus, ela cresce, o povo de Deus, ele cresce, tem um tempo determinado, mas cresce. Davi estava crescendo espiritualmente, porque Deus tinha dado coragem no coração dele, venceu aquela dificuldade, porque não olhou para Golias, olhou para Deus. Porque toda vez que nós olhamos para Deus, nós nos fortalecemos. Toda vez que nós viemos aqui, olhamos para a palavra e para o conhecimento, nós vamos crescendo cada vez mais em nome do Senhor Jesus. E para terminar, em João 9:32, a palavra de Deus fala assim, João 9:32, João 9:32. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinha expulsado e entrando disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse, tu já tem visto e é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e adorou. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Esse cego aqui teve a felicidade maravilhosa de ter um encontro com o Senhor Jesus. O Senhor fez um milagre na vida. O próprio povo desaconselhou ele que Jesus não fazia milagres. A própria nação, o povo do templo, expulsaram ele daquele lugar. Só que quando expulsaram ele daquele lugar, Jesus estava do lado de fora. Porque no começo ele disse que Jesus era um homem que tinha curado ele, depois Jesus era um profeta, e no final o Senhor Jesus fala para ele, eu sou filho de Deus. Esse mesmo Filho de Deus que levou os nossos pecados, está aqui nesse lugar hoje, através do Espírito Santo, para que nós continuemos crescendo cada vez mais. E Ele continuará fazendo milagres, porque é Deus que faz milagres no meio de nós. E esse cego aqui passa a ser um entre aquela multidão que estava seguindo o Senhor Jesus, seguindo por agradecimento, assim como nós também seguimos Ele nos dias de hoje, agradecendo por tudo que Ele já fez no meio de nós. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus, que essa palavra ia ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos fortalecendo em nome do Senhor. Glória a Deus.
Quem precisa de oração? Amém. Então vamos orar, agradecer a Deus. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos por este momento. E diante da tua presença, ó Pai, nós unimos a nossa fé e apresentamos os irmãos que não puderam vir. Alcança a Jaqueline ali, ó Pai. Ela está ali fazendo um teste, que o Senhor venha capacitar ela naquele lugar. Nós apresentamos também a vida da Elisângela, que se encontra ali naquele leito, Pai, que o Senhor venha alcançá-la, que o Senhor venha fazer a tua vontade sobre a vida dela, abrindo os olhos espirituais da tua pequena. Papai querido, mostra para ela, ó Pai, que o verdadeiro caminho da verdade é o Senhor. Papai querido, visita ela com a cura, com a libertação e com a transformação do Senhor nesta noite. Papai querido, nós te louvamos pela vida de cada um que nos ouviu nesta noite. Que o Senhor venha alcançar, ó Pai, que as bênçãos sem medidas do Senhor. Papai querido, alcança os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Alcança com a tua cura, com a tua libertação e com a tua transformação. Papai querido, e apresentamos os nossos locais de trabalho, apresentamos a faculdade, apresentamos esses ônibus, ó Pai, que estão indo levando, ó Pai, os estudantes, todos os ônibus que saem daqui para levar, Senhor Jesus, para outras cidades, em hospitais. Que o Senhor venha guardar, ó Pai, livrar do acidente, livrar, ó Pai, do homem sanguinário e fraudulento. E que o Senhor venha concretizar a libertação e a transformação, alcançando cada uma dessas vidas. Papai querido, nós te pedimos, nos capacita onde nós formos como instrumentos do Senhor, como um vaso de honra, ó Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.